Falar hoje sobre paixões incontroláveis. Paixões incontroláveis. Falar de paixão, a gente fala de intensidade. Falar de paixão, a gente pensa etimologicamente na palavra imediatamente derivada do latim passion, que é algo que também tem o seu correlativo imediato no nosso vocabulário pelo termo passionalidade, que é aquilo que se dá de uma maneira adoecidamente incontrolável na interação com o outro. Ele tem também a sua participação na etimologia grega, né, do termo patos, né, que inclusive tem o seu radical na formação da nossa palavra patologia, que denota também enfermidade. O fato é que paixão, ela se trata de uma canalização intensa de energia na direção de um determinado objeto ou pessoa, de modo a anular a razão e submeter os nossos comportamentos, tanto quanto praticamente o todo da nossa vida, numa só direção. A paixão, ela tem a ver, sem sombra de dúvida, com uma orquestração do nosso mundo interior. Como assim, Felipe? É muito frequente de observarmos, tá? A paixão como sendo muito típico de se observar na fase da adolescência. Agora, por que isso? Por que na fase da adolescência? Porque geralmente a adolescência é a época da florescência da subjetividade do sujeito. Ele vem extraindo um pouco da perspectiva psicanalítica do desenvolvimento da personalidade. Ele vem da infância, onde o último período característico da infância é denominado período de latência, que é quando o grosso da energia é introvertido, entendeu? E nesse período de latência, a criança pré-adolescente se entrega para o desenvolvimento da assimilação das regras, da lei. Todavia, com o advento da puberdade, numa conjugação entre os fatores hormonais e psicológicos, a sexualidade desse jovem prorrompe para o lado de fora e começam a irradiar inúmeras matizes de emoções que até então não se faziam ativas no funcionamento subjetivo do sujeito. E na adolescência, como ainda ele se encontra em plena estruturação da personalidade, muito daquilo que é caracterizado pelo desejo, ele é produto da falta que o próprio sujeito encontra dentro de si. Ele encontra dentro de si uma falta justamente pelo período de estruturação dessa personalidade, a partir do qual vão se produzindo os desejos que vão levar ele a experimentar o mundo, a pesquisar o mundo, a desbravar o mundo ao redor de si. Nessa busca, ele pode vir a vivenciar uma expressão anímica de paixão na direção de algo ou de alguém. E não podemos deixar de considerar que por trás de toda paixão existe uma tendência de projeção. Sim, de projeção. Como assim de projeção? É quando a gente desloca para o outro
aquilo que na realidade pertence a gente. E isso no que diz respeito à admiração, que é geralmente aquilo que poderíamos chamar de uma paixão positiva, ela está muito presente na estruturação da personalidade do adolescente. Como nós estamos dizendo, em relação à fase do seu desenvolvimento de personalidade, a estruturação ainda incipiente desse desenvolvimento é muito caracterizado pela falta, a falta que gera o desejo e o desejo que propulsiona o sujeito para a vida. Só que dependendo das pessoas com quem ele vai lidando e com a realidade com a qual ele vai interagindo, ele pode se deflagrar com conexões relacionais que demandam dele uma intensidade exacerbada, exagerada, extremamente forte e, portanto, incontrolável, de um sentimento de apego e de admiração. Que sentimento é esse, comumente denominado de paixão? Ora, pode sim ter a ver com uma projeção, onde o sujeito, pela admiração extrema, lança sobre o outro aquilo que ele mesmo possui como potencial, mas pelo tempo decorrido, por ele ainda não ter tido ocasião para encontrar aquilo dentro dele, para desenvolver aquilo como potencial dentro dele, ele cria uma identificação inconsciente com aquele outro que, de uma certa forma, possui as características compatíveis com ele mesmo, e daí podem se deflagrar processos apaixonantes. Outra característica que a gente pode pensar aqui é justamente o elemento da falta. A paixão, ela vem preencher uma cratera movida por uma falta considerável. Agora, essa falta considerável, ela pode ser produto de, no mínimo, duas situações, dois contextos específicos. O primeiro deles é o que nós já estamos falando aqui, que é o decorrente da adolescência, onde, pela etapa de consciência ainda muito incipiente do jovem, pouco experimentado na vida, possui a sua subjetividade ainda muito mais pautada pela falta do que pela experiência. E o acúmulo dessa falta pode acabar deixando-o vulnerável às paixões, porque buscam com avidez no outro aquilo que lhes falta. Ok? Agora, uma segunda razão que pode levar ao desdobramento da paixão, pelo incrível que pareça, não está na adolescência, porque não é só a adolescência que pode vir a ficar caracterizada pela falta. A fase adulta também pode ficar caracterizada pela falta. E como assim? Se nós já entendemos que a paixão ela surge num contexto de falta, que se acumula dentro de uma proporção tal, de modo a produzir um efeito de contrarreação equivalente da psique na direção de uma paixão aguda por alguém ou por algo, como que isso se forma na fase adulta? Ora, isso na fase adulta é muito comum de se encontrar naqueles comportamentos onde você observa o adulto gerenciando a sua vida, desrespeitando os próprios limites da sua identidade pessoal. Uma série de equívocos cometidos na forma de escolhas que ele vai fazendo no curso da trajetória vão colocando o sujeito envolvido por responsabilidades que começam a exigi-lo dentro de uma configuração relacional subjetiva com a qual o sujeito não está identificado. Então, por ele não estar identificado, por ele não estar devidamente alinhado,
por ele não estar devidamente conectado, por ter feito aquela escolha precipitadamente, ou por até ter feito aquela escolha de maneira adequada, mas que com o passar do tempo, as distrações, os muito afazeres foram levando ele a ir se desconectando daquela situação, e esse processo de desconexão foi avolumando dentro dele uma falta. Ora, um outro nome que eu poderia dar para esse fenômeno que eu estou chamando de falta é carência. Sim, um dos produtos relativos ao surgimento de uma paixão necessariamente se encontra uma carência exacerbada como pano de fundo. Então, por exemplo, existem muitos casamentos desalinhados, desencontrados, que ou já começaram mal desde o início, ou no início começaram até bem, mas no curso da jornada foram se desalinhando e, em não se tratando da situação, em se jogando para debaixo do tapete, em se reputando como pior o fato de terminar em detrimento de continuar, e permanecendo numa situação que pela incoerência da conexão começou a provocar uma acumulação de carência ininterrupta, começou a gerar no sujeito a construção da ambiência interna favorável para o surgimento da paixão. De modo que a paixão, ela é produto de carências acumuladas e não resolvidas, de fronteiras extrapoladas que o sujeito não respeitou em relação a si mesmo, relativo aos seus próprios gostos, relativo à sua preferência, relativo à verdade dos seus sentimentos. E tudo aquilo foi gerando nele uma sede tal que provoca a paixão na forma daquilo que eu chamo de efeito miragem. Ora, o que isso quer dizer? Como que funciona o efeito miragem? A miragem nos remete para a imagem daquele sujeito extremamente sedento no meio de um deserto. E lá no deserto ele vai começar a alucinar justamente por causa dessa sede. Afinal, as nossas alucinações, elas têm total compatibilidade com as nossas carências. Aquilo que nos falta, a nossa psique compensatoriamente nos leva a alucinar a possibilidade de realização daquilo que nos falta. Se isso não acontece na forma de uma paixão, na vivência sentimental vigil do sujeito, isso o visita por sonhos. Existem muitos sonhos que, no sentido freudiano de realização de desejo, trabalham na vida do sujeito como um elemento regulador do seu humor, porque ele se reprime tanto durante o seu dia a dia que os sonhos durante a noite entram como um elemento compensatório, produzindo cenários na contramão daquilo que ele alimenta no seu período vigil enquanto acordado. Portanto, voltando para a nossa ilustração do efeito miragem, o sujeito com muita sede, o que ele vai alucinar? Água. Imaginando ele lá no deserto, extremamente sedente, abaixo daquele sol escaldante, ele vai começar a alucinar água, mas é aí que entra a tragicidade da alucinação. Porque toda vez que ele vai atrás da água para tentar satisfazer a exigência da sua necessidade, ele percebe que ela vai sempre se distanciando, ele nunca a encontra. E aí se dá o efeito miragem, porque é isso que se estabelece a paixão. Lembrando que agora nós estamos nos debruçando sobre uma reflexão de como a paixão se dá, sobretudo na vida dos adultos, falando inclusive das paixões incontroláveis. Ora, no meu cotidiano de trabalho, eu lido com uma quantidade razoável de pessoas
que por vezes ainda não se depararam com uma experiência de paixão. Mas pela experiência de observação que você tem na condução desse tipo de situação, é com razoável frequência que eu me deparo com pessoas cujo modo de conduzir as escolhas e a vida extremamente desalinhada e desconectadas daquelas escolhas que elas fizeram para conviver e partilhar a vida, vão produzindo dentro dela todas as arquiteturas favoráveis para a explosão vulcânica de uma paixão. Experiência essa que só fica na dependência de certas coisas se alinharem coincidentemente no todo da vida. É o que eu chamo dos tais alinhamentos interplanetários. O sujeito fica brincando com a vida, achando que pode postergar certas decisões, que pode postergar a necessidade de resolver certas situações, e aquilo, por conseguinte, vai acumulando dele um estado de carência e de falta tal que ele possui tudo favorável do lado de dentro para uma explosão vulcânica na direção de qualquer coisa do lado de fora que se insinue como possibilidade de satisfação daquela sede extrema do qual ele mesmo se auto-boicotou em viver adiando aquilo que ele precisaria resolver, sobretudo nos seus relacionamentos mais íntimos. E isso eu não estou falando só entre homem e mulher ou relacionamento afetivo, não. Porque existem relações entre pais e filhos que extrapolam determinadas validades de convivências e dependências, que dependendo de como se dá a relação, vai também produzindo um contexto de necessidade de afirmação e de carência, que porque o sujeito não encontra nos pais, mas esperando isso dos pais e não se permitindo a uma saudável emancipação psicológica desse tipo de contexto, ele vai acumulando toda uma carência que o vai deixar vulnerável para as mínimas insinuações de pessoas que cheguem com as feições externas de uma pseudo-solução. No caso do homem, com o corpinho violão, com a voz de seda, com o toque de algodão. E no caso das mulheres, o homem seguro, o homem de caráter, o homem viril, o homem com aquela virilidade contagiante. Enfim, são as mais diversas. Eu estou citando aqui características, embora isso seja muito subjetivo, porque na verdade as características daquilo que podem vir a deflagrar a paixão no sujeito adulto, elas são em geral proporcionalmente compatíveis àquilo que falta no sujeito. Portanto, estamos aqui juntos refletindo de que a paixão na adolescência, ela é normal. Ela é normal e, de uma certa forma, até inevitável, porque na adolescência, pelo próprio patamar de desenvolvimento incipiente em que o jovenzinho ainda se encontra, aquela subjetividade ainda é muito marcada pela falta. Mas não é uma falta, em geral, decorrente de uma má administração do todo da vida. Porque ainda que o adolescente esteja administrando mal, o que não é muita novidade, pela sua própria imaturidade, a falta propriamente dita ainda é muito característica pela ausência de experiência. Por muita coisa da vida ainda lhe ser uma novidade. Então é justamente essa falta que, conjugada com algumas outras carências naturais, que vão forjar o cenário ideal para o surgimento de certas paixões. Paixões essas, em boa parte das vezes, platônicas.
Já ouviram falar da paixão platônica? É aquela paixão idealizada, é aquela paixão que se sustenta apenas enquanto você não tem acesso ao sujeito ao qual se ficou apaixonado. É uma paixão que se retroalimenta da sua própria imaginação sobre aquela pessoa. É uma paixão que é facilmente desmantelada quando submetida ao crivo da realidade. Isso porque a paixão platônica é uma paixão idealizada. Ela projeta sobre o outro realidades que têm muito mais a ver com as necessidades de compensação das suas próprias carências do que quem o outro realmente é. Aí se dá a paixão platônica, o que é muito comum na adolescência. Porque no afã de suprir aquela carência, o jovenzinho acaba ficando vulnerável a compensar essa falta, se envolvendo, seja real ou seja imaginariamente, em relações apaixonantemente platônicas ou não, mas como forma de expressar a intensidade daquilo que lhe falta. Às vezes é difícil, não é tão frequente de você encontrar paixão platônica em adultos. Isso porque, em geral, adultos, sobretudo dos 30 em diante, em geral, adultos já com esse tempo de jornada já experimentaram algumas frustrações, já se depararam com algumas decepções e com isso já submeteram a sua subjetividade a uma certa prova de realidade, de maneira a cadenciar melhor a administração da sua própria imaginação sobre a realidade. Por isso que em adultos não é muito comum de você observar paixões platônicas. Agora, eu estou dizendo que não é muito comum, mas não que seja impossível. Porque eu já me deparei com casos de adultos com paixões platônicas. E por quê? Isso, na verdade, versa na direção de uma perseveração de traços infantis. Porque o modo como a própria pessoa conduziu a sua vida afetiva foi algo totalmente divorciado da sua própria espontaneidade e verdade, e ela assim acabou se submetendo durante um prazo tão prolongado em função da moral social, em função dos seus próprios medos, em função dos legados da cultura familiar que ela recebeu e não conseguiu se desvencilhar, que aquilo foi provocando nela uma pressão tão grande para ela permanecer presa e ao mesmo tempo sabotando o ânimo que lhe conferiria a coragem para sair daquela situação, que pelo tempo decorrido submetido àquela situação inadequada, incompatível, não identificada com a verdade dela mesma, a própria psique faz uso da imaginação para compensar aquele desgosto existencial de permanecer interagindo com o que ela, no fundo, já entendeu que não tem nada a ver com ela, mas não consegue sair daquela situação. E aí é dentro desse contexto que frequentemente a gente observa paixões platônicas surgindo em adultos. Portanto, as paixões incontroláveis, elas chamam muito atenção em relação ao modo como a gente conduz a nossa vida emocional, afetiva e, por conseguinte, psicológica. Chama muito atenção. E é isso que eu gostaria de te convidar a refletir hoje, baseado em todos esses exemplos e situações que nós levantamos aqui. Porque aí vem a grande pergunta. Felipe, como fazemos para lidar com uma paixão arrebatadora? Ora, se se trata de uma paixão arrebatadora, incontrolável,
Eu quero falar bem aberto, de maneira nua e crua, direta com você. Não se tem como se desvencilhar de uma paixão processualmente. Isso se você entende que essa paixão te faz mal, que essa paixão é inadequada e que ela, de alguma forma, exerce uma força de monopólio estranha e indevida sobre os seus comportamentos, para além daquilo que, pelos seus princípios, você consegue traduzir como algo saudável. Nesses casos, a gente precisa pensar que, para se lidar com determinadas paixões pelo modo tão visceral e intenso que ele nos acomete, só lidando de maneira radical. João Batista, ele tem um determinado jargão, pelo modo como ele colocava as coisas em relação ao advento da verdade que era representado pela pessoa de Jesus, e ele dizia: eis que o machado está à raiz. Né? Esse machado à raiz, ele tem que ser literal no tratamento com uma paixão. Radical no sentido de raiz. A palavra radical vem etimologicamente do termo raiz. Tem que ser uma atuação direto na raiz. Não se tem como ficar negociando com certos critériozinhos do politicamente correto para se resolver uma paixão. Porque, do contrário, a paixão vai estar sempre ludibriando a censura da consciência e criando pretextos para, direto ou indiretamente, você se ver envolvido naquela situação ou com aquela pessoa ao qual você está apaixonada. Tem que ser com o machado na raiz. Tem que ser de modo abrupto, tem que ser rompendo, inclusive, os receios de não ser bem interpretado, de ficar com a sua imagem depreciada diante da pessoa justamente ao qual você está apaixonada. Tem que ser um ato quase que de desespero na direção contrária àquilo que magneticamente te leva de uma maneira tão intensa para a direção daquela pessoa. Porque senão não dá para resolver. Alguém me perguntaria: Felipe, existe a possibilidade de vivenciarmos uma paixão positiva, uma paixão legal? Olha, para que a gente possa ser assim, didaticamente mais claro, né, mais esclarecedor, eu preferiria usar até um outro termo do que paixão. Mas, dependendo da ótica, sim, é possível ter paixões. Por exemplo, relacionamentos saudáveis, em geral, eles vão ser caracterizados por uma intensidade de envolvimento inicial ali, no início da relação, muito maior do que aquilo que naturalmente, com o decorrer do tempo, tende a ir se diluindo. Não a desaparecer, mas a se metamorfosear em outras formas que não necessariamente caracterizado por aquela intensidade efusiva do início. Ora, nesse sentido, podemos dizer que isso é uma paixão saudável, uma paixão positiva. Quero demarcar aqui esse território para que a gente também não fique um tanto quanto neurótico na forma de se lidar com esse tipo de situação, porque o que eu estou falando aqui é da ordem daquilo que surge de maneira inadequada na nossa vida. Porque se surgisse de uma maneira saudável, mesmo sendo intenso, esse tipo de tema não teria a menor relevância e não chamaria a atenção de ninguém aqui. Mas, em geral, esse tema chama a atenção porque
é um tipo de sentimento extremamente intenso que anula a razão e sujeita os comportamentos numa direção onde, no fundo, o sujeito está intensamente envolvido de forma afetiva com outra pessoa, mas lá no fundo pulsa dentro dele um sentimento de inadequação e estranheza, porque ele percebe a incoerência do todo, mas tem dificuldade de se divorciar daquela realidade. Aí, nesse sentido, é o que eu poderia dizer que estamos explorando uma paixão negativa.